Oi, galera do quinto ano. Olha eu mais uma vez. E já sabem, né? Nova videoaula. A de hoje é do governo geral. É uma videoaula de história. E passamos das capitanias hereditárias, né? Não deram certo. E foi implantado o governo geral. E a gente vai falar um pouquinho desse governo hoje, tá certo? Fiquem aí que a nossa aula já vai começar. Então vamos lá para a nossa aula de história de hoje. A nossa videoaula da nossa escola Recanto Mágico. A gente hoje vai falar do governo geral, tá? Então, os franceses, como nessa imagem está informando aí, ó, eles rondavam, né, o Brasil na época que o governo geral foi instalado. Aí eu trouxe essa charge aí, que informa o governo geral, que começou em 1548 e foi até 1808. E aí diz assim: não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês. Então, e aí o projeto governador geral. Então, era um projeto de Portugal para que eles não perdessem, né, o poder. Eles temiam, né, perder o comando aqui do Brasil para os franceses que viviam aqui rondando, tá? Então, esses franceses rondavam as terras e Portugal temia perder esse poder, perder esse controle do Brasil para os franceses, tá? Isso por quê? Porque houve um fracasso das capitanias. E esse sistema, ele foi implantado justamente por isso, para que Portugal não perdesse o poder, tá? E aí foi decretado um novo sistema de governo chamado Governo Geral. E aí lembra das capitanias, que durante as capitanias o rei é que comandava Portugal, não é? E aí o governo geral foi um tipo de governo que o rei nomeou governadores para terem o poder aqui mesmo no Brasil. Então, não vinha nada de Portugal, o pessoal já decidia aqui. E aí foi dividido em 3 governadores gerais, que são esses: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Foram os 3 governadores gerais. O primeiro governo foi de Tomé de Souza. Eu trouxe aí um resumo do ano que ele governou. Ele foi o fundador da cidade de Salvador. Ele trouxe os primeiros jesuítas. Ele começou a criação da cabeça de gado, incentivou o cultivo da cana-de-açúcar. Também introduziu os primeiros escravos nas plantações. Nosso segundo governador-geral, que foi Duarte da Costa, trouxe também aqui o ano que ele governou. Ele trouxe mais jesuítas, inclusive José de Anchieta. Ele fundou o Colégio São Paulo. Teve a invasão francesa durante o governo dele, que fundou a França Antártica. E foi um governo, gente, de muitos problemas, tá? Muitos conflitos com os indígenas e teve dificuldade com os donatários e os colonos também. Esse terceiro e último governador, que foi Mendes Sá, ele que ficou mais tempo no poder, tá? No governo. Foi nesse governo que ele expulsou os franceses que aqui invadiram. Teve o auxílio do seu sobrinho, Estácio de Sá, para acontecer essa expulsão. Ele fundou a cidade do Rio de Janeiro. Ele também povoou o litoral. Ele desenvolveu a coleta do pau-brasil e aumentou também a importação de escravos. Começou a vir mais escravos para o Brasil. Então, nesse governo, houve o título aí de algumas pessoas que eram chamados auxiliares dos governadores gerais, pessoas que ajudavam essa administração. Então, o governador geral era o quê? Era sediado em Salvador. O governo geral era sediado em Salvador porque foi a primeira capital, né, do Brasil, foi fundado por Tomé de Souza e aí houve a sede. Era aqui que tudo funcionava. Então, era em Salvador e respondia pela administração perante ao rei. Mas eles tinham aqui total poder para poder decidir as coisas. E aí tinham esses 3 cargos aí, que é o provedor-mor,
ouvidor-mor e capitão-mor. O provedor-mor, ele cobrava impostos. Era referente a recurso financeiro, a dinheiro. Que atualmente é o quê? É o Ministério da Fazenda, de hoje em dia. É o Banco Central, que resolve coisas de dinheiro. O ouvidor-mor, responsável pela justiça. Hoje em dia é o judiciário, os juízes. E o capitão-mor era assuntos militares, responsável pela segurança, tá vendo? Manifestação da defesa, que hoje em dia é o quê? É o Ministério da Segurança Pública, que hoje em dia no sistema de governo federal temos, certo? Aqui temos as atividades, atenção que eu coloquei aqui, ó, cuidado com as linhas, tá? Se quiser ir fazendo um a um, depois copiando a pergunta, é melhor para não ficar tudo muito apertado. Lembra de colocar as linhas para ficar tudo correto. As atividades são para ponto, então atenção, hein? Então pode pausar para dar uma olhada. Ok? Pronto. Arrase, brilhe, confie, foque e força. Hashtag fica em casa. Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.